Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do canal de Menor Reacts. É a primeira vez que eu vou fazer um canal secundário meu, só meu. Então, assim, experiência muito diferente. Mesmo depois de 13 anos de YouTube, cá estou eu tentando fazer um novo canal. E dessa vez um canal de React. Aqui vai ter não só React de coisas... pode ser tanto coisas mais bobas, podem ser mais opiniões, podem ser opiniões de jogos, pode ser até um React de speedrun, ou talvez um React de speedrun explicado, ou então alguma coisa que eu achar interessante, ou algo que vocês me recomendarem que eu veja. Então vai ficar bem aberto aí pra gente poder curtir. Mas então vamos lá, primeiro vídeo, dá só uma olhada que eu separei aqui. Na verdade, esse vídeo aqui já vai fazer um bom tempo que eu queria ver com vocês, porque eu vi um trecho dele e eu falei, cara, isso aqui em vídeo daria certo, né? Só que assim, já faz um ano que esse vídeo foi postado. Então assim, faz muito tempo que eu vi ele quando ele foi postado, tá? Não lembro de muita coisa, mas o ponto é o melhor dos dois mundos. O cara conseguiu juntar um mouse Pro Controle, como ele chama aqui, V5. Dá só uma olhada na gambi que esse louco fez, tá? O canal dele tá aqui, ó, Tech Yesterday, eu não sei pronunciar em inglês, porque, né? Tudo bem. Olha a maçaroca que ele fez, velho. E o pior, que é genial, vocês vão ver. Olha isso, mano, tem duas teclas atrás ainda. Eu lembro que eu vi, mano, tem um analógico nas costas, velho. Como isso daí vai funcionar, mano. E ele mostra na prática, olha isso. Olha isso, velho. Ele fica tipo com uma capinha no dedão dele que desliza. E ele consegue ter uma mira absurda em jogos de FPS, enquanto consegue também movimentar muito bem o personagem. Eu fiquei assim de cara quando eu vi esse negócio aqui. Eu falei, mano, isso aqui é muito louco. E é legal que ele vai montar ele vai mostrar como é que ele montou, se não me engano. Tomara que seja nesse vídeo aqui, vamos ver. Mas na prática, eu lembro que na época eu fiquei, cara, será que é muito difícil fazer um desse aqui? Será que vai vingar? Será que vão fabricar? Pera aí, vamos ligar a legenda aqui. We are going to be showcasing the 5th iteration of the mouse controller. Quinta, ele colocou, então ele fez upgrades nela. Verdade, na época que ele fez que eu vi, eu acho que não tinha esse bagulho aqui e nem tinha esse analógico aqui atrás. Truly an awesome experience, taking just a simple idea all the way into reality. And with each iteration, we continue to see massive improvements that slowly but steadily bring this idea/concept into an actual viable game changer. One of the major não, mas realmente é um game changer esse aqui. Controller project was making a thumb be as accurate as possible. A major factor that got in the way of this was the friction that was created when your thumb came in contact with the thumb mouse. Sério, a gente só vê isso daqui, ó, acontecendo geralmente em PC. O cara tá sendo rápido até pro PC. Claro, não como um profissional, mas é rápido até pra um PC isso aqui, velho. Ele tá fazendo controle, mano. E, como sempre, o analógico melhor pra você mirar é o esquerdo, velho. Nossa, mano, quando mudou no Resident Evil 4 Remake eu fiquei tão triste. Por que não colocaram, mano? Oh, minha experiência teria sido tão mais fácil, velho. Se o botão de mirar fosse o esquerdo. Joguei speedrun a vida toda, esquerdo que mirava. Aí vai lá e me coloca no direito do nada. Meu dedo direito não sabe fazer as coisas não, velho. This part was quite complicated as we needed to remove just the right amount of friction. If no friction exists, it will be vamos usar o dedo direito aqui de forma... Na verdade, até aqui é o esquerdo, ó. Almost impossible to move your thumb precisely. Ó, que legal, ó. Ele... Se não me engano, ele começou assim. Deve ter um vídeo ainda do V1, né? Quando ele fez. E dele mostra como é que ele fez tudo. Eu acho que a gente podia ver esse. Vamos só continuar um pouquinho mais esse aqui pra ver se ele não vai mostrar. Senão, a gente vê o outro também. Caraca, o vídeo é antigo, hein? Quer dizer, esse aqui não deve ser tanto, mas o cara só joga jogo tipo meio... Ó, GTA V ainda, PUBG, Valorant é novo. Cyberpunk nem é jogo, né? More than likely overshoot that in-game target. If too much friction exists when sliding your thumb across the surface, in-game actions will stutter and be slow. This friction issue has been either too much or too little with every mouse controller build. With mouse controller V5, we came up with a pretty unique solution. We used ball bearings. By using bearings, it gives your thumb the physical... Na época não tinha isso aqui não, ele usou em minhas com micro esferinhas pro negócio deslizar melhor. Feedback required to tell the brain... Deve ser quase o sentimento, sabe aquelas mesas de você bater assim que levanta com ar, a bolinha, o disquetezinho? Deve ser tipo aquele sentimento assim de muito fluido de passar. Olha só, velho. Position is, while eliminating that extra resistance that was present when two physical surfaces would glide and make contact with each other.
Next, we added a Olha grip-like isso, o negócio fica texture super to the fluido. bottom half of the thumb disc. Imagina se ele mete um WD-40 aqui. Thumb disc is what we glide over the optical sensor so it can register movement the same way a trackball does. The grip texture that we used is very similar to the silicone used on analog sticks. This silicone is used on work gloves to grip tools and objects. By using the combination of slick ball bearings that can easily glide most solid objects in combination with a grippy material, the thumb disc grips onto the ball bearings while being able to freely move. Entenderam? Porque o dedo tem que ficar completamente gripado, não pode ficar escorregando e a parte de baixo tem que ficar full livre, né? Então, ele colocou esse material aqui daquelas luvas lá. With very, very minimal resistance with a nice feeling feedback. This resulted in allowing us Daqui a to pouquinho a make gente vai ver a diferença do extremely primeiro que ele precise fez. in-game movements. This bearing setup proved to be a massive success. For the first time in the Mouse Controller project series, we got an AimLab score that was relatively close to our score while using a regular mouse on PC. As I've stated many times in our other videos, I have been a primarily controller player for my entire life, but the last year fully transitioned to keyboard and mouse. The best accuracy score I could get in AimLabs with a controller was around 28K. On the other hand, though, minha with câmera tá na just a little frente. practice on Ó, o keyboard máximo que ele conseguiu de ponto aqui, ó, quando ele começou a jogar só com controle. was around 28K. On the other hand, though, with just a little 25.462. practice on keyboard and mouse, I was easily able to achieve a score of 50K Nossa, o plus. dobro no mouse e teclado. With the friction issue we just talked about that was present on all previous mouse controllers, the best AimLab score I was able to achieve was around 30. Cara, esse aqui já foi um bagulho dele meio bizarro, né? E aí ele conseguiu 36 mil, que não passava do mouse não passava do mouse ainda, mas já passava bem do controle, né? 8K. A 10K plus more accurate score over a standard controller, Caraca, which don't 98, get me 97, wrong, ó. I was very happy with. But now with our friction issue solved, I could easily get around 50K with the mouse controller. This Caraca, ele conseguiu igual do mouse, velho. Um pouco abaixo só, mas... alone proves the potential of this concept and how it Gente, is isso vastly aqui superior over chega a ser sacanagem. Se você tá jogando com um controle desse aqui, nesse nível igual a ele, contra outros caras que não tem isso, meu Deus. traditional analog sticks. I Mesma coisa de hey, jogar if no you PC don't contra a believe gente do how crazy console. a 50K Já AimLab tem isso, score né? is for controller, and again, I'm a noob, not a pro player, so keep that in mind. Try this for yourself. Isso que ele fala, ó. AimLabs is a free Lembre-se disso, ele é um noob, ele não é tipo um profissional. Imagina um profissional mandando bem nisso aqui. Oh, essa ideia do cara, e o foda é que ele tá macetando isso aqui já vai fazer muito tempo. O primeiro vídeo dele, que foi o que eu vi, deve ser uns 2, 3 anos atrás, mano. program on Steam. Download it and try getting even close to 50K on traditional analog sticks. Então At realmente that faz bem mais moment, tempo que eu queria you gravar will esse truly vídeo see pra how vocês. powerful the use of an optical sensor on a controller can be. The last major change that was made to Mouse Controller V5 was the inclusion of an analog stick on the back side of the controller. On the previous versions of the mouse controller, we completely removed the right analog stick, as the goal was to have the added mouse functionality completely replace its use case. This time, with V5, we relocated the right analog stick to the back side of the controller, which proved to be a game changer. Cara, o bagulho mais complicado aqui deve ser você se acostumar, porque todos... No caso, o analógico direito é a câmera, o da esquerda ali é a mira, né? É a câmera? É o da direita é a câmera, né? Deixa eu ver. Ah, não, é a movimentação do personagem. Putz. Confuso, hein? Agora, em cima, fica tipo tudo. Mirar, atirar... no caso pra FPS é perfeito, né? Porque é só mirar, atirar já é assim no... É assim no controle normal. Só que apertar pra correr, por exemplo, tem que ser atrás também. Entendi. Pra ele... Como o problema do controle muitas vezes é a falta de sensibilidade, né? Às vezes você precisa mexer pra um lado e pro outro e você tem que ir devagar porque a sua sensibilidade tá mais fraca no dedo aqui, porque senão sua mira ia ficar muito rápida sempre. Então ele colocou algo com sensibilidade rápida atrás pra você fazer os movimentos rápidos. Que daí fica realmente... Porque o PC também tem essa vantagem, né? As the mouse controller has a limited amount of space on the mousepad surface, it was difficult to do large movements before you would hit the edge. Or it would require you to continually raise and place back down your thumb over and over again on the mousepad, resulting in fatigue Cara, and olha a tiredness of velocidade. the thumb.
By combining the back analog stick in conjunction with the front thumb mouse resulted in the ultimate control of aiming and movement. I found myself using the back analog stick for the majority of my general movements and then used the thumb mouse when I wanted to be very precise. This form of analog stick usage is not uncommon. Programs for this button layout have already been made, as using multiple inputs for aiming/movement is very popular in the gyro scene. A program called Flickstick allows you to instantly turn to the direction you flick the right analog stick to. Será que vocês viram? Quando ele... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque essa parte aqui ficou um pouquinho mais confusa. Mas já é comum o pessoal usar isso pra conseguir mover rápido, chamado de Flickstick, né? CSGO with gyro mais Flickstick. No DualSense, olha lá, quando você coloca meio que os dois, um pra cada lado, ele... Não, quando aperta... O que ele fez aqui, mano? Já foram feitas várias entradas pra apontar o movimento da barra. Eu não entendi muito bem o que acontece aqui, velho. Desculpa, eu buguei. Olha lá. Mano, ele mexe muito rápido, velho. Inputs for aiming/movement is very popular in the gyro scene. A program called... Ó, eu acho que é quando aperta L1 e gira, ele dá uma girada assim que faz... Vira muito rápido, mano. Flickstick allows you to instantly Deixa eu só ler, vou só ler o que ele tá falando, peraí. Vamos lá. Porque como é inglês, né? Permite que você gire instantaneamente para a direção em que você move o botão stick analógico direito. Ah, entendi. Back analog stick setup, but found that the stock movement of the right analog stick worked better in our use case. Multiple sensitivities can also be applied to the right analog stick. Ó, ele tá falando agora múltiplas sensibilidades dá pra ser colocadas, né? No Flickstick, só que daí sumiu a legenda. You can have the sensitivity at a higher setting, and then when you aim down the sights, it will drop down to a much lower sense, so you can be more accurate. All in all, the back analog stick may look awkward to use, but felt extremely natural. The best way I can describe how it felt using is by comparing it to back paddles. It may be difficult at first, but can quickly be adapted to. So let's talk tipo as pazinhas traseiras, né, que elas colocam atrás aqui. Quando você se adapta rapidinho, fica show. Quer dizer, não é tão difícil de adaptar. Ou seja, ele ainda tem ideia pro próximo, mas aqui já finalizou já. Meu Deus, pausa! Gente, cadê meu mouse? Aí. Eu não tava achando meu mouse. Deixa eu entrar aqui no canal dele agora. Pra olhar... Cadê o primeiro? Se eu for no em alta, vai ser o primeiro dele, spa. Não? Nossa, mano, ele já tentou meter um analógico no lado direito do mouse. Mechanical Keyboard. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros que ele fez, ó. Eu fiz o melhor controle pra Fortnite. Nossa, ele juntou um mouse com o controle aqui. Ah, o V4 dele é branquinho, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu acho o primeirão. Deixa eu vir aqui no mais antigo daí. Deixa eu ver, eu lembro que já... Ó, aqui então foi a versão anterior a ele, tá vendo? Esse aqui, ó. Antes de ter aquele negoção redondo, assim. Aí depois veio esse. Cara, ele já tentou colocar os controles, os botões atrás, velho. Esse aqui foi o que a gente viu, então foi esse daqui. Foi esse aqui que eu vi antigamente, 2 anos atrás. Aí, ó, esse aqui ele vai explicar um pouco mais de como é que foi o processo, entendeu? Ele criando mesmo. E daí vai dar pra entender um pouco mais de como é que funciona. Deixa eu ver aqui se tem como pular. Nossa, tô perdendo meu mouse. In today's video, we have yet another revision to our ongoing series. Mano, tem um controle de Nintendo Wii embaixo, não? Controller. This is now the 4th major revision we have done to the mouse controller idea/concept. And this is by far the largest leap forward in regards to making this a viable, competitive option as a true modern-day pro controller replacement. In the last mouse controller video, many people asked why we spent so much time and effort in creating a thumb mouse. We received hundreds, if not thousands of comments of people saying I would get the exact same results if I just used a touchpad, or even something more accurate, such as a drawing tablet, or even the touchscreen from a smartphone. Using a touchpad, though, always left a bad taste in my mouth, as it would mean that we were just creating another version of the Steam controller, which was é verdade, mano. Isso aqui foi uma grande inspiração pra ele, porque o Steam Controller é algo que tentou viabilizar isso. Mas foi mal sucedida. Deu muito errado. Olha lá, ó. Foi assim que começou, ó, pessoal. Aqui chegamos no ponto. Isso aqui é um mouse... Pra quem não conhece, isso aqui é um sensor de mouse antigo, em que era aquela bolinha ainda. A famosa...
Como é que o pessoal chamava aquela biloquinha que ficava... Era tipo uma piloca que ficava atrás, só que era meio de um material que não deslizava. Por isso que os mousepads antigos, eles eram bem texturizados pra ela meio que dar gripar, né? Então, os mouse antigos eram assim, antes de ser laser puro. Aí daí ele pegou um desse, colocou... E fez aquela cúpula, né? Que mudou tudo. Foi o que mais mudou o sistema do controle dele. E ficou bonito, cara. Esse aqui ainda não tá bonito, não. É o vermelho lá. Tá bem interessante, assim. Imagina só uma empresa grande pega e realmente vai lá e faz aquele design ali, né? Só que com as ideias desse cara aqui. Pô, se eu fosse esse maluco aqui, patenteava tudo, mano. Só por precaução. Basically, we designed an inside-out trackball. Caraca, a cúpula que ele pegou é de uma lâmpada, velho. Natural movement your thumb makes while using a phone touchscreen. As our thumb constantly used to lift off the surface of the flat mousepad from mouse controller V3, it now retains contact to the surface during these lifted flip motions. Cara, é muito legal que dá pra ver direitinho como é que ele fez, mano. Uns durepox muito louco ali. The flat surface in mouse controller V3 only allowed your thumb to reach about 2 inches before it would naturally lift up. With mouse controller V4 though, we have doubled our thumb contact retention to about 4 inches, while taking up much less space on the overall controller. Olha que legal. Você consegue alcançar muito mais espaço por ser oval e você usa muito mais espaço, né? Ficou muito maior a área útil do controle. Mano, olha isso, velho. This resulted in completely natural feeling thumb placement. The curved edge portions were used when we flicked our finger to do large in-game movements, such as complete turnarounds. Then, your thumb would naturally come back to rest in the center. Que legal, mas aqui já tirou a dúvida já. Eu queria que vocês vissem essas imagens aí de como é que ele fez pra montar isso aqui. É tipo uma maçaroca aqui. Maçaroca aqui parece realmente um carro antigo muito lasanhado, assim, que tipo, recuperaram tudo na base da massa e pintaram em cima. Mas que é da hora, é. Eu teria fácil um controle desse aqui. Só pra ter esse feeling. Parece muito gostoso, tá ligado? Principalmente de esferinha ali, de ficar deslizando o dedo assim. Cara, deve ser muito legal. Ruim pra quem tem a mão pequena. O gado tinha a mão muito pequenininha, teria que ser uma versão miniatura. É tipo 3 polegadas, porque aquele novo ali já é 4 polegadas, aquela cúpula, né? Então, e por ser cúpula, ele comenta que daí a área útil ficou maior do que quando era plano. Você não usava tanto assim o dedo, porque, né, não chegava lá. Então o dolgado teria que ser tipo uma biloquinha, assim. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Geralmente os vídeos desse canal aqui provavelmente não vão ter finalização, mas como esse aqui é o primeiro, então seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você poder falar no futuro. Tô inscrito nesse canal desde o início. É isso, tamo junto demais, até a próxima, tchau, tchau. E eu fui! Tchau, tchau.